8 erros que me deixavam cada vez mais pobre. E antes da gente começar, eu preciso explicar aqui. Quando eu falo erros que me deixavam cada vez mais pobre, eu não me refiro somente à pobreza financeira. Eu estou falando a uma mentalidade pobre, a uma mentalidade que me deixava sempre parada, sempre estacionada no mesmo lugar. Então não é somente sobre financeiro. Vamos falar sobre financeiro aqui também, mas é sobre uma mentalidade pobre, de uma maneira geral. Durante muito tempo eu achei que era o quanto que eu ganhava que determinava se eu era pobre ou não. Mas depois de um tempo eu fui me dar conta de que os comportamentos que eu mantinha, esses comportamentos me mantinham pobre, mesmo antes do dinheiro entrar na minha conta. E hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar exatamente todos esses comportamentos que se repetiam, todos esses 8 erros que eu repeti ao longo da vida. Só para a gente contextualizar aqui, vou fazer um breve resumo. Eu já empreendi, eu estou entre empreender e ser CLT desde 2018. Chegou uma época da minha vida que eu somente empreendi, mas eu acabei quebrando, acabei falindo por vários motivos. E eu faturei bem, eu ganhei dinheiro e perdi tudo. E tive que voltar para o CLT. E quando eu voltei para o CLT, depois de toda essa jornada de perde, ganha, eu comecei a estudar comportamento humano, porque eu cheguei à conclusão de que o problema era eu. Eu falei, eu estou fazendo alguma coisa que não está dando certo. Eu estou repetindo alguma coisa durante todo esse tempo da minha vida que ela não está me levando para onde eu quero ir. Então, se eu fizer diferente, talvez eu chegue onde eu quero chegar. Mas primeiro eu preciso encontrar onde eu estou errando. Primeiro eu preciso descobrir o que eu estou fazendo de errado. E com isso eu mergulhei nesse conhecimento de comportamento humano e autoconhecimento. Porque quando a gente se autoconhece, a gente acaba entendendo o nosso comportamento, entendendo o comportamento de outras pessoas também. Isso aí é consequência. E foi aí que eu percebi que o problema não era só financeiro. Eu mantinha comportamentos que me mantinham sempre no mesmo lugar. Então, por mais que eu tentasse, achando que eu estava fazendo diferente, eu estava fazendo coisas que estavam me mantendo ali naquele mesmo lugar. Então, eu vivi ali todos esses anos achando que eu estava andando, mas eu não estava andando. Eu estava somente repetindo o que eu já tinha errado ali no passado. E o primeiro erro que eu coloquei aqui, nunca negociar salário. Eu aceitava qualquer valor, mesmo achando esse valor pouco, porque eu tinha medo de perder a vaga. E eu aceitava porque na minha cabeça eu ia conseguir ser reconhecida lá dentro. Então eu pensava assim, não, eu vou entrar ganhando esse valor e lá dentro eles vão me reconhecer, eles vão aumentar o meu salário. É claro que quando a gente está começando no mercado de trabalho, a gente não tem muito para onde correr. Muitas das vezes, a gente precisa aceitar alguma coisa abaixo do que a gente quer, porque a gente precisa de experiência e tudo mais. Mas quando você já tem experiência, você já sabe da sua capacidade, você já sabe o que você entrega, eu não vejo por que não negociar um salário. Isso sou eu hoje, porque eu não negociava. Então, qualquer valor que me ofereciam, eu simplesmente aceitava. Por medo. Eu tinha medo de perder a vaga. Eu não sabia negociar. E eu não tinha confiança em mim mesma. Porque eu pensava que se aquela pessoa estava me oferecendo aquilo ali, era aquilo ali que eu merecia ganhar. Por mais que eu quisesse ganhar mais, lá no fundo eu tinha essa crença de que era aquilo ali que eu merecia ganhar. Então eu não negociava. Hoje eu enxergo que negociar não é arrogância. É simplesmente reconhecer o seu valor. Antes eu enxergava como arrogância. Eu pensava que se eu negociar, eu estaria sendo arrogante. Só que coisa, eu estaria sendo arrogante. Mas não, é simplesmente reconhecendo o meu valor. E o aprendizado que ficou. Enquanto eu mesma não reconhecer o meu próprio valor, não adianta eu esperar que a outra pessoa reconheça. Ou seja, enquanto eu mesma não me valorizar, não adianta eu esperar que o meu cliente me valorize, que o meu patrão me valorize ou que qualquer outra pessoa que vai me pagar me valorize. E o segundo erro foi de adiar decisões importantes. Eu sempre adiava decisões importantes na minha vida por vários motivos, mas eu acho que o principal era medo. Eu sabia que aquela decisão, ela ia me tirar do conforto que eu estava e aquela novidade me trazia muito medo. Na realidade, eu acho que eu tinha medo de fracassar, porque eu já fracassei tantas vezes. Eu adiava decisões muito importantes, decisões que realmente iam mexer ponteiro na minha vida, eu ficava adiando essas decisões. Eu pensava muito naquilo, eu fazia muitos planos, eu me programava muito, eu escrevia muita coisa, eu tinha tudo planejado, tudo escrito,
tudo na minha cabeça ou por escrito, mas eu não executava. Hoje eu percebo como que isso atrapalha e o tempo ele passa assim, ó, a gente não vê o tempo passar. Eu lembro de 10 anos atrás eu fazendo planejamento de certas coisas que parece para mim que foi ontem. E a gente vai adiando, adiando, adiando e quando vê o tempo passou. E ele é implacável, ele não espera. Então, hoje eu parei de adiar essas decisões importantes. Então, por exemplo, eu tomei a decisão de me expor mais, porque eu penso o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Eu criei esse canal aqui no YouTube, coisa que eu estou planejando há muito tempo, muito tempo. E eu ficava só adiando, porque eu sempre encontrava um problema. Ah, eu não tenho um cenário, ah, eu não tenho um microfone, ah, eu não tenho uma câmera, ah, eu não tenho o que falar. Essa síndrome da impostora também de não ter o que falar era muito que eu tinha, eu não sei o que falar. E eu ficava adiando. Até que chegou um ponto que quando eu percebi que isso aí era um padrão que eu tinha de ficar adiando decisões importantes, eu pensei, chega, eu vou começar. Porque é começar que vai validar se a ideia que eu tenho tá ok ou não. Eu aqui da minha casa, aqui na cidade que eu moro, não vai. Porque ninguém vai me conhecer aqui. Ninguém vai me conhecer aqui dentro do escritório que eu trabalho. Se eu ficar aqui, ninguém vai me ver. Eu não vou chegar onde eu quero chegar presa aqui dentro. Então, essa foi uma decisão que eu tomei. Vou começar a me expor mais. A princípio, eu comecei com essa ideia de me expor mais, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, mas eu tinha que trabalhar muito em mim de que ser reservada não ia me levar onde eu quero chegar. E não é que eu ia ter que perder, eu ia ter que me mostrar, tirar minha roupa na internet, não é isso que eu tô falando. Mas ser do jeito que eu era não ia me levar onde eu queria chegar. Então eu comecei aos poucos. E o que eu fiz? Com muita dificuldade, porque é muito profundo, são muitas camadas. Eu comecei a postar algumas coisas nos meus stories no Instagram. Mas assim, nada demais mesmo. Mas na minha cabeça era uma exposição absurda. Só que na realidade não era. Não era. Eram coisas muito básicas e muito simples. Então eu comecei ali. E aí eu acabei tornando meu Instagram público. E aí foi passinho por passinho. Aí na minha cabeça eu fui internalizando e vendo que eu podia fazer aquilo, que as pessoas não estavam nem aí pra mim. Na realidade é essa, não tem ninguém nem aí pra ninguém, tá todo mundo, as pessoas até falam, mas tá todo mundo fazendo o seu trabalho, fazendo a sua correria, com os seus problemas, então não tem ninguém nem aí. E eu comecei com isso, tornei ele público, comecei a postar algumas coisas, a expor mais a minha opinião, até que eu consegui vir para o YouTube. Um outro ponto também que eu lembro, quando eu tive que voltar para o CLT, que eu quebrei, eu tive que voltar para o CLT, eu fiquei enrolando, porque eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou virar o meu jogo, eu vou virar, eu vou fazer. Enrolei, 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 fiquei uns 4 meses para depois voltar. E sempre adiando essas decisões importantes. Eu continuo pensando, não é para não pensar, não é isso, porque a gente precisa pensar certas coisas de forma racional, principalmente, mas eu não fico remoendo, eu não fico criando empecilho. Eu penso, eu analiso, ah, isso aqui vai, vai. Eu não deixo mais aquela voz, aquela Bárbara do medo, aquela Bárbara sem autoconfiança ficar aqui na minha cabeça. Não deixo mais. Eu vejo se aquilo ali tem chances de dar certo, eu vou, penso, estruturo e faço. E um aprendizado que fica e que isso pega muito forte é que o tempo ele vai continuar passando. Então, enquanto a gente espera o momento perfeito, ele passa. E ele passa muito rápido. Eu não percebi esses 10 anos passando. Foi muito rápido mesmo. Então, enquanto a gente espera o momento perfeito, o tempo vai passando e vai passando, e quando você vê, passaram 20, 30, 40 anos e você não fez aquilo que você queria fazer. E um terceiro erro foi de abandonar projetos muito rápido. Eu queria resultados para ontem. Então, eu tinha muitas ideias, eu tinha várias ideias, eu começava vários projetos, mas eu abandonava todos eles antes da hora. Eu não dava tempo do meu projeto maturar. Com essa cabeça imediatista, eu não sei por que eu pensava essas coisas. Não sei se o jovem é imediatista, não sei se os jovens de hoje, esses jovens de 20, 25 anos hoje, se eles são imediatistas, que nem eu era. Eu, de alguma forma, eu criei na minha cabeça de que as coisas eram para ontem, de que as coisas eram rápidas. E eu queria resultado rápido. E aí eu começava as coisas e não terminava. Mas eu não abandonava por preguiça, eu abandonava porque eu queria um resultado rápido. Então eu tentava uma coisa, eu vi que aquilo ali não estava mexendo ponteiro, mas por que não estava mexendo ponteiro? Porque eu não estava atacando aonde ia mexer ponteiro, eu estava atacando em coisas totalmente nada a ver. Detalhes que não iam mexer ponteiro. Então eu atacava naquilo ali, o ponteiro não mexia, eu falei, isso aqui não serve não, pulava para outra coisa. E só que tinha gente ganhando dinheiro com aquilo,
que eu estava tentando. Então o problema não era eu, ou melhor, o problema não era aquilo, o problema era eu. Mas eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha essa direção. Me faltava somente direção e um pouco mais de tempo para a ideia maturar. E o aprendizado que fica é que eu não desisti porque era difícil. Eu desisti porque eu queria o resultado para ontem. Eu estava até disposta a aturar um certo tempo ali no difícil, mas eu não conseguia manter por muito tempo. Eu queria esse resultado para ontem. E o quarto erro que eu vejo é esperar que um único projeto resolvesse a minha vida financeira do dia para a noite. Então eu entrava num projeto esperando que aquele projeto ali me desse um resultado e resolvesse todos os meus problemas. Eu apostava todas as minhas fichas naquilo ali. E eu já fiz várias coisas, como eu contei aqui, e sempre colocando toda a minha esperança em uma única coisa. Não que eu acho que a gente tem que ficar dispersando a atenção, colocando a atenção em várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o projeto ainda não está totalmente estruturado. Mas eu tinha a esperança, eu colocava muita energia em volta daquilo ali, como se aquilo ali fosse resolver a minha vida. Na minha cabeça, aquilo ali ia resolver minha vida e eu ia ficar milionária do dia para a noite e a minha vida ia mudar assim, ó. Só que as coisas não são assim. Acontecem problemas, são novas responsabilidades, muito problema para lidar. Você tem que lidar com gente, você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com funcionário. E eu não estava preparado para nada daquilo. Na minha cabeça ia ser tudo muito simples e muito simples. Só que conforme a gente vai caminhando, as outras responsabilidades vão vindo. E não saber lidar com essas novas responsabilidades é o que desanda as coisas. Então é uma outra coisa que eu enxergo também. Às vezes eu estava num projeto que ele até começava a andar, mas por eu não saber lidar com essas responsabilidades, eu acabava me frustrando. Né? Eu via vários problemas, eu não sabia lidar, eu não tinha direcionamento, não tinha direção, e eu acabava achando que aquilo ali era um problema, e de fato era, mas eu transformava um copo d'água numa tempestade e eu me frustrava, sempre esperando que aquele projeto ali fosse resolver a minha vida. E aí eu abandonava. E o quinto erro que eu cometi, eu sempre falo muito disso aqui nos vídeos, porque isso foi um ponto muito chave para mim. Para mim, foi uma mudança assim de vida total. Depois que eu entendi, levou tempo, foi de ficar buscando validação de terceiros. Eu ficava buscando validação antes de agir. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu tinha uma ideia, aí eu compartilhava essa ideia com alguém. E não era qualquer pessoa, tá? Eu não é qualquer pessoa que eu tô falando. Era de fato uma pessoa da minha confiança, esperando que aquela pessoa fosse me validar, esperando que aquela pessoa fosse me colocar lá nas alturas, só que ela não colocava. E ela não colocar me deixava assim um pouco para baixo, porque quando a gente tem uma ideia, a gente não sabe se ela vai dar certo. E então você tá ali só com uma ideia. E quando você conta para alguém dessa ideia, e essa pessoa te desanima, você abaixa a sua energia, principalmente se for uma pessoa da sua confiança. Mas esse era um erro que eu cometia, porque tudo que eu fazia, eu ficava buscando validação da pessoa. Só que essa pessoa, muitas das vezes, ela não é da área. Então, ela não vai invalidar a sua ideia por mal. Talvez ela tá até querendo seu bem. Talvez não. Mas talvez ela tá querendo seu bem. Mas ela não sabe, ela não entende daquele assunto. Então, não tem como você perguntar sobre negócios, né? Exemplo. Não tem como eu chegar para alguém que é CLT há 30 anos e perguntar para ele sobre um negócio. Talvez ele vai me dar uma ideia, talvez ele tenha uma visão aberta sobre isso, mas talvez não. Talvez ele vai virar para mim, não, vai estudar, vai fazer um concurso público. Então, não tem coerência. Se eu quiser saber sobre negócio, eu tenho que perguntar a alguém que tem um negócio. Se eu quiser saber sobre CLT, sobre carreira, sobre como me manter na carreira, eu tenho que perguntar para alguém que tem anos de carreira. Se eu quiser saber como manter um casamento, eu não vou perguntar para alguém que é solteiro, para alguém que já casou e divorciou 6 vezes. E era isso que eu fazia. Eu queria ideias de negócio, na verdade, não ideias. Eu queria validar as minhas ideias de negócio com pessoas que não tinham informação sobre isso. E eu fazia isso não era só com ideia, era com tudo. Até com assuntos. Eu era tão inculcada com essa necessidade de aprovação que até assunto. Tinha assunto que eu sabia que era errado, coisas que eu tinha na minha cabeça que era totalmente errado, mas se as pessoas ao meu redor normalizassem aquilo, eu já também normalizava, porque eu não queria ficar me sentindo estranha. Então, até em assuntos, eu ficava buscando isso. Até opiniões, assim, às vezes eu perguntava para alguém qual a sua opinião sobre isso, 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 isso. A minha era uma, a da pessoa era outra. Aí eu começava a apontar erro para mim. Assim, aqui na minha cabeça eu ficava assim, não, eu tô errada, né? Então,
se ela falou isso, se ela e ele falaram isso, eu tô errada, acho que eu vou dar uma segurada, acho que eu tô exagerando. Era sempre assim que eu ficava. Então hoje o que muda, né? Eu vejo que eu ficava meio que pedindo autorização para a pessoa. Eu não falava com essas palavras, mas basicamente era, posso fazer? Mas hoje não. Hoje eu entendo que cada um vai ter a sua opinião e eu tenho a minha totalmente formada. E às vezes eu não estou 100% certa de alguma coisa, mas eu tento lapidar aquilo ali. Não por querer agradar a pessoa, não por eu querer sair daquele lugar de a estranha, a diferente, mas por eu saber que talvez a minha opinião ou aquele ponto, aquele assunto não esteja 100% alinhado com o que eu falei. Então eu pego o que eu ouvi da pessoa e tento lapidar de alguma forma, mas não mais ficar pedindo autorização. E o aprendizado que fica eu percebi que pedir opinião é diferente de pedir autorização. E o sexto erro que eu cometia muito é confundir movimento com progresso. Então eu estava sempre ocupada, sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo coisas que não iam mexer ponteiro, achando que eu estava andando. Coisas assim, totalmente aleatórias, coisas que não iam trazer lucro para mim, trazer mais dinheiro, trazer mais conhecimento, mais sabedoria. E eu estava mexendo naquilo ali, fazendo aquilo ali, porque eu queria ter a sensação de que eu estava em movimento. Eu não me permito nem descansar. Na verdade, me permito, não me permitia. Porque quando eu descansava, eu pensava assim: meu Deus, eu tô à toa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui. Hoje é sábado, hoje é domingo, eu não posso ficar aqui deitada. E eu confundia muito isso. Eu precisava estar em movimento para eu sentir que estava progredindo. Só que isso é uma besteira, porque nem sempre movimento é sinônimo de progresso. Então, o aprendizado que fica é: estar ocupada não significa que você está avançando. E o sétimo erro, achar que trabalhar mais era suficiente. Então, na minha cabeça, eu precisava trabalhar muito, 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 sangrar de trabalhar para eu ganhar dinheiro. Só que na realidade isso não é verdade. Porque se a gente for parar para pensar, se você for pensar nisso, trabalhar muito é sinônimo de ganhar dinheiro. Se você pensar assim, pessoas que trabalham na roça, pessoas que trabalham com peso, carregando, descarregando caminhão, são pessoas que dão um duro danado e trabalham pra caramba. E normalmente, bom, pelo menos eu não conheço, que são extremamente ricas. Eu não conheço. Podem ser que algumas tenham uma vida ok, mas extremamente ricas eu não sei. E provavelmente, se elas têm uma vida ok de financeiro, elas têm a saúde debilitada, porque o corpo, uma hora ele grita. Não adianta, uma hora ele vai gritar. Então, para mim, isso não funciona muito, porque o dinheiro tá ali, mas a saúde não tá. Então, eu acho que tudo é um conjunto, tem que estar tudo equilibrado. E a partir do momento que o seu trabalho desequilibra outra área muito, quando a discrepância é muito grande, aí já começa a não compensar. E eu acreditava nisso, eu acreditava que trabalhar mais ia me trazer mais dinheiro. Então eu sentava 6 horas da manhã e saía 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu mal comia, para eu almoçar, eu não parava para almoçar, não parava para tomar um café, porque eu queria estar sempre em movimento ali, naquela loucura, que era uma loucura mesmo, achando que aquilo ali ia colocar mais dinheiro no meu bolso. Pelo contrário, não mexia nenhum ponteiro. Se eu tirar aqui, se eu pensar, se eu tivesse parado para almoçar, se eu tivesse parado para tomar café, se eu tivesse feito as coisas com calma, nada teria mudado. Absolutamente nada. Então hoje eu vejo que trabalhar muito na direção errada não vai mexer ponteiro. E na realidade isso tem a ver um pouco com direção também. Porque às vezes a pessoa trabalha muito na direção certa, poxa, vai mexer ponteiro pra caramba. Mas se ela estiver trabalhando muito na direção errada, não vai. E o meu ponto era esse. Eu estava trabalhando muito na direção errada. E o oitavo erro que eu cometi, estudar mais do que executar. Eu gosto muito de estudar, eu sempre estou aprendendo, sempre estou lendo, mas eu tirava a parte de execução. Então eu estudava, 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 e cadê a execução? Nada. Então hoje eu continuo estudando, mas eu executo. Eu coloco em prática aquilo ali que eu estou aprendendo. E eu dou tempo para a ideia maturar. Porque se eu coloquei em prática hoje e querer resultado amanhã, não vai. Então eu tenho total sabedoria hoje, consciência de que eu preciso dar um tempo para aquela ideia ali maturar. Ela não vai vingar do dia para a noite. Então eu estudo, coloco em prática. Antes, o que eu fazia? Eu estudava, isso aqui não está dando certo não. Aí eu comprava outro curso. Estudava, isso aqui também não está dando certo não. Comprava outro curso. Ou então eu culpava a pessoa.
o professor do curso, o mentor, não, isso não foi não, vou comprar outro. Eu comprava um curso da mesmo assunto com outra pessoa, achando que aquilo ali resolveu o meu problema. Às vezes até resolve, porque às vezes não bate com quem está ensinando, tudo bem. Mas no meu caso não era isso não. Eu queria ficar pulando mesmo de galho em galho para ficar sempre estudando, sempre acumulando conhecimento, achando que aquilo ali ia mudar minha vida. Mas conhecimento sem execução não vai fazer a gente sair do lugar. Então, o aprendizado que fica o conhecimento ele só mudou a minha vida, e de fato ele mudou mesmo, quando eu comecei a executar e não somente aprender. E olhando para esses 8 erros hoje, eu vejo que eles contam uma história muito além, que é de comportamentos que mantinham uma versão antiga minha, vivendo abaixo de um potencial, muito abaixo de um potencial que eu podia atingir. E se esse assunto faz sentido para você, se esse assunto conversa com você, se alguma coisa que eu falei aqui faz sentido para você, deixa aqui nos comentários. Lembrando que o vídeo sempre continua aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.